Boa noite a todos. Então, depois de vermos o filme As Horas, né, a gente, que é do escritor americano Michael Cunningham, e que conta a história de três mulheres em três momentos da vida, né, de três mulheres, que na realidade se tornam uma única mulher, né. E eu li a obra de Virginia Woolf, Mrs. Dalloway, né, que está nas horas, né, o personagem está lá, no papel de Meryl Streep, né, que inclusive ela compra as flores e tal, e ela, o tempo todo para preparar essa festa, até chegar ao suicídio do namorado dela, ou do amante dela. Alguma relação ela tinha com aquele rapaz que é aidético, né? Então já trouxe para o momento presente. E vou falar um pouquinho sobre Virginia Woolf, que é uma escritora inglesa muito famosa, muito conhecida, e se tornou bastante conhecida a partir desse livro. Então, esse livro, Mrs. Dalloway, é como se fosse um divisor de águas entre Virginia antes de Mrs. Dalloway e Virginia depois de Mrs. Dalloway, que ela se torna uma escritora modernista de renome, né? E aí, durante aqui, eu vou explicar por quê. Então, Virginia Woolf, ela nasceu numa família cujo pai tinha 50 anos, era viúvo, e a mãe 37, e todos dois viúvos. O pai veio com uma filha, Laura, que era louca, tinha psicose, e a Julia, que era de descendência, a mãe dela era de descendência indiana e inglesa. E era uma mulher muito elegante, gostava de receber, assim como Mrs. Dalloway, né? Ela gostava de receber, fazer festas e tal, e era uma pessoa muito elegante, muito fina, e pousava para fotos, né, pela sua beleza. E o pai de Virginia Woolf, Leslie Stephen, ele veio com quatro filhos. Não, uma filha, né, que eu já disse, Laura. Ela, a Julie, que é a mãe, veio com 4 filhos. 2 rapazes e uma moça. 3 filhos, né? 3. 2 rapazes e uma moça. E na nova família que eles constituíram, ela com 37, Julie, e Leslie com 50, constituíram uma família de mais 4 filhos, que é Vanessa, né, Virginia, Toby e Adriane, né? Então vivia uma família de 8 filhos, todos juntos, né? E os filhos mais velhos da Julie eram 14 e 12 anos mais velhos do que Virginia. Então era uma diferença grande, né? E o pai de Virginia era um homem culto, né? Era um biógrafo. Ele fez umas 26 biografias de pessoas famosas da época, e ele tinha uma biblioteca fantástica e que os filhos podiam fazer uso. E os filhos varões foram para a universidade. Virginia nunca foi à escola, né? Então ela teve muita dificuldade, ela sempre reclamou do fato dela não ter tido a oportunidade de ter esse relacionamento, né, com as crianças e as pessoas da idade dela. Tanto que quando ela escreveu A Viagem, né, ela teve muita dificuldade em reflexionar, em pensar, foi em 1915, sobre o passado dela de adolescente e de criança. E ela teve até que parar a obra, depois continuou, teve muita dificuldade. E nesse momento, nessa mesma época, James Joyce, que eles são contemporâneos, ele estava escrevendo o Retrato do Artista como Jovem, né, que não deixa de ser o Santome e a biografia de James Joyce, né? Bom, então esse pai era muito admirado por ela, mas ela achava que era um pai tirânico e usava palavras muito fortes, né, para dirigir a ela, né? Inclusive ela diz aqui que se no lugar de palavras ele tivesse usado um chicote, a brutalidade não teria sido maior.
né? Então ele era um homem culto, então ele feria com as palavras, né? Então, e a relação dela com a mãe era bastante próxima. E a mãe faleceu e ela tinha 13 anos. E aí ela teve o primeiro surto psicótico aos 13 anos. E aí ficou a Stella, que era a filha da Julie, né? Do primeiro casamento de Julie, que é a mãe de Virginia. E ela fez a suplência materna. Então, a falta da mãe foi substituído pela Stella, né, que passou a cuidar da casa e resolver os problemas. Mas Stella se casa e ela morre, né, logo depois do casamento, se não me engano, de endometriose. E, em seguida, tempo depois, falece também o irmão Toby, que foi visitar a Grécia com a irmã Vanessa, e lá ele pegou uma febre tifoide. Então ela passou por muitos problemas, né? Muitos dramas familiares, né? E Virginia, como ela não foi para a universidade, ela não foi para a escola, o pai, ela tinha aulas em casa e o pai era professor dela também. O pai a ensinou a falar grego, né? Tanto que nos delírios e alucinações dela, ela vê os pássaros cantando, falando grego, né? Que já psicanaliticamente a gente já pode fazer a relação, né? Desse pássaro com esse pai. Então, ela tem esses dois irmãos, né? Meio-irmãos, né? George e Gerald, que era filho de Julie, antes do casamento com Leslie. É Stephen, né? O sobrenome da família é Stephen. Aí ela passa a chamar o Wolf, porque ela casa depois com Leonard Wolf, né? Então, esses dois meio-irmãos abusavam sexualmente de Virginia. Então, em uma obra dela, ela deixa bem claro, né? Ela faz até a descrição da cena, que ele enfia a mão entre o meu corpo e eu não sabendo o que fazer. Então, ela sempre dizia que ela tinha uma culpa, que ela carregava uma culpa, mas talvez ela não soubesse dizer que aquela culpa, né, ela não sabia de quê, estava no real, né, não estava no simbólico. Então, ela carregava essa culpa junto dela. E que a gente, como psicanalista, né, vai pensar que é relativo a esse abuso, a esse pai tirânico, né, que ela teve. Então, o pai morre em 1904, né, ele morre. E aí Virginia resolve mudar de bairro. Ela muda com os irmãos e vai morar em Bloomsbury, que é justamente o grupo que ela forma depois, né, na própria casa dela. Esse é um bairro, Bloomsbury, em Londres. E ela muda para lá depois da morte do pai com os irmãos. E ela e o Toby, que era estudante da Cambridge, o irmão, eles dois fundam esse grupo de intelectuais. E eles se reuniram, intelectuais de todos os tipos, né? Poetas, escritores, economistas, filósofos, mas todos eram poetas, né? E todos eram libertinos, eram considerados libertinos, homossexuais. Eles se relacionavam homossexualmente, né? Sem nenhum problema, né, entre eles, né? Mas para a sociedade londrina, primeiro lugar que ela foi morar não era considerado um lugar adequado para uma moça, uma família, né, que é de classe média alta, ir morar e, além do mais, fundar esse grupo, né, que era um grupo libertino e não adequado para a sociedade londrina dos anos 20. Dos anos 20, não, 1900 e alguma coisa. Então, eles criam o Bloomsbury Group, né, que é esse grupo formado por essas pessoas que eu acabei de dizer. A partir da morte do seu pai, Virginia já se coloca, ela começa a escrever como mulher, né? Ela passa a se expressar como mulher. E isso não aconteceu antes, né, da morte do pai.
Então a gente já sabe. E nesse grupo tinha um advogado, que era Leonardo Woolf, que estava indo para talvez trabalhar, não sei exatamente, para o Ceilão, mas ele começa a participar desse grupo, do Bloomsbury Group. E aí eles começam uma relação mais intelectual, né, do que afetiva, e eles se casam. Eles se casam e abrem uma editora chamada Hogarth Press. E aí essa editora começa a publicar livros, né, inclusive de Freud, dos contemporâneos da época, escritores famosos da época, inclusive Ulisses, né, de James Joyce, foi levado até a Hogarth Press dos Woolfs, mas foi rejeitado. Né? A alegação está meio controvertida, porque a alegação de não publicar o livro Ulisses era de que ele era muito longo e eles não tinham capacidade técnica, né, de produzir o livro de James Joyce. O Ulisses foi publicado em 1922, né, só lembrando. E a Mrs. Dalloway foi em 1925. Então, nesse momento que ele leva, James Joyce entrega para a Hogarth Press o manuscrito dele, né, para ser publicado, sabe-se que Leonardo e Virginia leram Ulisses. E Virginia fez uma crítica, depois da publicação, ela fez uma crítica sobre o livro, e ela depois volta atrás em relação à crítica, e aí percebe-se que ela tinha uma certa invejazinha. Ela descobriu algo ali na maneira de escrever de James Joyce que a agradou, que é o fluxo de consciência, né? E aí ela usa, a partir de Mrs. Dalloway, ela usa o tempo todo, né? E eu vou falar sobre isso com mais tranquilidade. Então, não podemos dizer, né, que Virginia Woolf é a precursora desse método, dessa técnica de escrever, mas sim James Joyce, né? Então, Leonardo e Virginia viveram juntos, né, até a morte dela, né? Que ela tinha psicose maníaco-depressiva, e aí ela entrou em profunda depressão. Chegou um momento que ela dizia que já não podia produzir mais nada, ela não conseguia comer, ela não conseguia ser criativa, e ela já tinha perpassado pela guerra, né? Já falava guerra, né? Mas é a Primeira Guerra, e já estava prestes a vir a Segunda Guerra, e ela já tinha até feito um acordo com Leonard Woolf, o marido, de que se a Alemanha invadisse a Inglaterra, bombardeasse a Inglaterra, eles iriam suicidar os dois. Eles já tinham a dose de, como é que chama? Morfina, né? Morfina letal. Fala que é morfina letal, uma dose letal. Talvez ele tenha até concordado com ela, né, para deixá-la mais tranquila, né? Talvez, com certeza, ela estaria num momento de melancolia, né? E segundo os biógrafos, Virginia, quando ela estava no momento de mania, ela era uma pessoa muito alegre, feliz, animada, mas quando ela entrava em melancolia, ela se tornava uma outra pessoa. E eu me lembrei de uma entrevista que a Clarice Lispector estava dando. Por acaso eu liguei a televisão e vi, não sei se foi na televisão ou no YouTube, ela dando uma entrevista e falando o olhar dela assim de tristeza. Eu não conheço muito sobre Clarice Lispector, mas ela diz que quando ela está na melancolia, ela se sente morta. Ela disse assim: eu estou falando com você aqui, mas eu estou morta. Então, entre uma obra e outra, até vir algo, surgir algo, demora, e aí ela fica nessa melancolia e se sente morta. Ela falou: estou aqui, mas eu estou morta. E fumava, e aquele olhar que você vê realmente de uma psicose, né? Então, Virginia era assim, ela se trancava, ela não conseguia, né, fazer nada, ser criativa de modo nenhum. E a pulsão de morte estava muito forte, né? E aí, então, ela vai até o rio Ouse, né? Parece ter a foto do rio Ouse aí, eu botei, deixa eu ver.
Aqui é o rio Ouse. Daí o rio Ouse, onde ela enche os bolsos do casaco de frio de pedras e mergulha no rio e termina o seu sofrimento, né? E ali, do lado, vocês veem uma carta, né, que ela deixa para Leonardo Woolf, explicando que ela teve uma vida muito boa com ele e que ele foi um marido maravilhoso e que chegou o momento que ela não suportaria mais viver porque ela não conseguiria mais produzir nada. Tá? Ali tá escrito isso nessa carta dela. A gente não tem tempo para ler, né, mas é interessante. Então, a origem dessa obra, como é que começou essa obra, Mrs. Dalloway? Ela tinha escrito 2 contos. Um conto chamado Mrs. Dalloway in Bond Street. A Senhora Dalloway na Bond Street. Na rua Bond, né? Na rua Bond. E um outro conto chamado, não terminado, chamado Primeiro-Ministro. Então, ela junta esses contos e aí ela começa a escrever a obra Mrs. Dalloway. Então, e Mrs. Dalloway teve uma recepção muito boa da crítica, né? Foi considerado um grande romance moderno, modernista, né? E também, como eu disse, o divisor, né, dela, de escritora renomada a partir dessa obra. Aí depois ela escreve To the Lighthouse, né, em direção ao farol, em 1927, e depois vem Orlando, lembra que a gente trabalhou aqui com ele, Orlando, a mulher, The Biography, ele diz Orlando, The Biography, a biografia, né? Tem o filme também. E aqui ela fala sobre a amante dela, né, que é Vita Sackville West, com quem ela tinha relacionamentos homossexuais. E então o filho de Vita Sackville West fala que esse livro é maravilhoso, a escrita dele é muito mais linda, assim, é poético assim, em relação ao Mrs. Dalloway. E ele fala que isso aqui é uma carta de amor, como se fosse uma carta de amor oferecida à mãe dele, que era amante de Virginia Woolf, né? Se chamava Vita Sackville West. Bom, o enredo, né? De que se trata a história de Mrs. Dalloway, né? De que fala? O livro começa assim: Mrs. Dalloway said she would buy flowers herself. A senhora Dalloway disse que iria comprar as flores ela mesma. Então, ela sai para comprar as flores, né? E durante o caminho dela até a floricultura, ela vai encontrando pessoas que ela conhece ou não conhece, e ela usa uma certa, como se fosse uma linguagem cinematográfica, é como se ela estivesse com uma câmera andando pela rua e mostrando, né, o bairro, a rua onde ela está percorrendo, e descrevendo aquilo ali, e os personagens também, mesmo aqueles que ela não conhecia. Ela penetrava dentro de cada personagem, né, porque através como ela é narradora onisciente, ela tem domínio sobre os personagens, e ela usa o stream of consciousness, o fluxo de consciência, que é justamente uma penetração profunda na mente, na psique de cada personagem, e aí ela vai colocando esses pensamentos, os dela como narradora, e dos personagens. Né? Isso é o fluxo de consciência. Então é como se fosse um divã. Né? As coisas vão fluindo, saindo, e às vezes muito caótico, e que vai ter sentido ali junto ao analista. Né? O analista vai dar sentido a esse caos. Então ela sai para comprar as flores para a festa. A preocupação dela era a festa, porque ela era casada com Richard Dalloway, que era um membro do parlamento britânico, e ela só vivia disso. Ela não tinha cultura, ela não lia, ela teve no passado, quando era jovem. Depois eu explico sobre isso. E ela não lia, ela não tocava piano, né? Ela não fazia aquelas coisas da mulher daquela época, e ela gostava de fazer festas. Então a preocupação era se a festa ia sair bem, se todas as pessoas que estavam na festa iam se sentir bem, se não seria um fracasso a festa.
Então, ela escolhe o vestido. No momento que ela escolhe o vestido, ela recebe o ex-namorado lá de quando tinha 22 anos de idade, que ela deixou, um cara que era culto, lia Shakespeare, etc. E ela escolheu não casar com ele. Ao mesmo tempo, ela tinha uma relação homoafetiva com uma amiga que se chamava Sally Selton, né? E namorava o Peter Walsh. Mas ela escolheu não casar com o Peter. O Peter foi embora para a Índia. Casou com uma mulher na Índia, mas ele volta. E no dia da festa, ele aparece na casa dela pela manhã. Tudo aqui, essa história acontece em um único dia. Assim como em Ulisses. Outra semelhança, né? Tudo acontece em junho, também o mês. O mesmo mês. Porque Ulisses acontece em junho. Parece que é 16 de junho, se não me engano. E aqui acontece em um único dia também, em junho, na vida de Clarissa Dalloway, né? Na vida dela de um dia. E lá é Leopold Bloom, né? Um dia na vida de Leopold Bloom. Então, a caminho buscar essas flores, ela vai descrevendo os personagens. É um pouco difícil, porque o narrador onisciente deixa com que o leitor se perca, né? Porque ela usa muito parágrafos cortados, interrupções bruscas, né? Eu vou dessa linguagem tipo linguagem cinematográfica, né? Então, tudo passa em junho, né? De 1920, né? A história. Então, são essas semelhanças, o fluxo de consciência e um único dia na vida de de Mrs. Dalloway, né? Que era Clarissa, o primeiro nome dela, Clarissa Dalloway. Então, durante a sua caminhada pelas ruas de Londres, né, no bairro onde vivia, ela vai fotografando a mente de cada personagem, de cada indivíduo que está ali pela rua, né? E na sua ida, ela encontra com o seu passado, nesse caminho, nesse caminhar pela rua até a floricultura. Ela volta ao seu passado, pensa sobre as escolhas que ela fez, reflete, né, sobre as escolhas que ela fez. Se ela tivesse feito uma outra escolha diferente, como seria a vida dela, né? Se ela não tivesse obedecido às regras sociais da época, como teria sido a vida dela? Mas ali, como Mrs. Dalloway, ela não se mostra uma mulher melancólica. É o que eu vi. Ela não se mostra uma mulher melancólica e insatisfeita com a vida. Ela aceita a vida assim como ela é. A vida para ela parece ser infeliz, mas ela consegue. É como se fosse uma pessoa analisada que vê a vida de uma maneira diferente, né? Suporta com mais tranquilidade as dores da vida, né? E das escolhas erradas ou não que fez durante a sua vida. Então ela vai refletindo sobre tudo isso, e aí ela vai vindo os personagens, né, da época quando ela tinha 22 anos e tal, que ela vivia numa cidade do interior de Londres. A Mrs. Dalloway, né, estou falando da personagem. Então, durante a festa, os convidados são anunciados, né, assim como uma festa chique. O Prime Minister vai anunciando. Dr. William Bradshaw. Né? Aí vai anunciando as pessoas que vão chegando, pessoas malquistas, benquistas, e ela ali pensando, será que vai dar certo ou não vai dar certo essa festa? E chega o Peter, né? Ele foi convidado, então ele resolveu ir à festa, e ele chega à festa, tá ela de pé recebendo os convidados, e ele fala, nossa, essa não é como é o primeiro nome dela? Clarissa, né? Dalloway, que eu conheci. Né? Ela parece uma estaca parada ali e dizendo a mesma frase para todos os convidados. How delightful to see you. Né? Que prazer ver você aqui, né? Que
prazer ver você, Muito chique, ou vocês. cumprimento. How delightful to see you. Então ela repetia a mesma coisa. Então ele falava, poxa, e ele na época, quando ele namorava, Peter namorava a Mrs. Dalloway, que era Clarissa, né, Dalloway, ele dizia, uma pena você tão inteligente e casar com aquele cara, um burro, um idiota, não sei o quê, só porque é membro do parlamento, né, tem dinheiro. E ela fala, não, você exige muito de mim, Peter, você exige muito, intelectualmente, né? Você exige muito de mim. Então ela escolheu casar, não por amor, mas pela sua própria segurança, que era uma coisa que acontecia naquela época, né? Com as mulheres daquela época, de 1920, que é de onde ela conta a história dessa época. E aí vem os flashes, né, de quando ela era jovem, ela e a Sally Selton, que eram amantes íntimas, amiguinhas íntimas, enquanto ela namorava o Peter, e ela dizia, Sally, você nunca vai me deixar, vai? Ela disse, não, nunca vou deixar você e nós vamos mudar o mundo. Nós duas vamos mudar o mundo. Mas, durante a festa, anunciando os convidados, chega depois, anuncia-se que a Lady Rosette está chegando. Aí ela ouve a voz e diz, Sally Selton. Aí ela sai correndo. A Sally Selton, já uma senhora, né, assim como ela, que é Mrs. Dalloway, tem em torno de 50 anos. Chega a Sally Selton dizendo que casou-se com um homem rico e tem 5 filhos varões. Toda feliz da vida. Então, todas duas fizeram a mesma escolha, né? Seguiram o mesmo caminho. Quando jovem, 22 anos, sempre lendo Shakespeare e reflexionando sobre o mundo e contra tudo que estava ali, e ela se vê fazendo a mesma escolha, né? As duas. E aí, então, aí ela pensa, né? Se ela tivesse, como eu disse, como seria a vida dela antes, se ela tivesse feito outra escolha. E ela diz aqui na obra Orlando, né? A biography, ela diz lá que se a mulher não tem um pai ou um marido para guiá-la, mesmo sendo bonita, está perdida. Então, ela quis dizer que sempre tem que ter um homem do lado da mulher, né? Naquela época, né? E isso a incomodava, né? A Virginia Woolf, né? A escritora. Porque a gente tem que saber que a obra de Virginia Woolf é o sintoma dela, né? O sintoma e o sintoma, né? Então, essa personagem, ou este personagem, Mrs. Dalloway, Clarissa Dalloway, acaba aceitando a vida fácil, vazia, fútil, e o Peter Walsh a chamava de snob, né? Mas era aquela vida vazia que ela tinha, né? Mas ela não se incomodava com isso, não. Ela aceitava a vida daquele jeito como se ela tivesse feito uma escolha, mas a gente não sente no personagem aquela firmeza de que eu escolhi isso e eu estou feliz com isso. Não, isso não apresenta na obra. E ela rememora, né, durante a festa, a conversa que ela teve com Sally Selton, que é a amante dela da juventude, de que elas conversam e elas falam, os homens têm muitos direitos, né? E aí a Sally diz, o casamento, ela disse, marriage is a catastrophe for women, isn't it? O casamento é uma catástrofe para as mulheres, não é? No entanto, é o feminismo. No entanto, ambas fizeram a escolha, né? Então, a forma e a estrutura da obra, né? Os assuntos abordados por Virginia Woolf não é aquele tipo de romance que tem o herói, né? Que tem o ápice da história e que tem o fim. Né? As grandes obras não têm um fim, né? Então, é como se fosse um plano. Né? Um plano em que ela vai falando da vida, abordando a vida comum dos seres, das pessoas comuns, assim como era ela, uma mulher de classe média urbana, né?
e como Mrs. Dalloway, né, o personagem. E então a sua narrativa é nesse estilo, né? Não tem o herói, o anti-herói, aquela coisa. Né? E muita gente pode, quem não aprecia a literatura, pode achar, pô, mas tá tão sem graça, né? Tão sem graça essa leitura, e pode, tem muita gente que diz, já pegou, né? Largou para lá, não dá conta de conseguir, né? Mas eu achei assim, eu li uma vez e depois eu li outra vez, né, em inglês, li em português, depois li em inglês, e realmente a leitura é boa, mas não é muito fácil não, né, mas para quem gosta, né, é bacana, é muito mais fácil que Lacan. Mais fácil que Lacan. Então ela faz um uso excessivo também de ponto e vírgula e travessão. Né? Ela não divide, o uso de metáforas, que é lógico, né? Todo bom escritor faz uso de metáforas, e ela não divide a obra dela nem em episódio nem em capítulos. Né? Ulisses é dividido em episódios, e James Joyce, né? E ela não divide nem em capítulos nem em episódios. Então, por que isso? Então, como ela usa o fluxo de consciência, o que eu pude imaginar é que a nossa psique, os nossos pensamentos não são divididos nem em episódios e nem em capítulos. Né? Eles estão ali, né? Se misturando, tentando se organizar. Então não tem episódios e nem capítulos. Né? A linguagem ela vem naturalmente ou de forma caótica, os pensamentos desorganizados ou organizados, né? Então, eu acredito que é por aí. E o narrador, como eu já disse antes, é onisciente, né? Ela entra nos personagens e ela toma conta dos personagens, né? O narrador invade o pensamento dos personagens. E nesse livro aqui tem Mrs. Dalloway, tem um prefácio, que é de Peter Wallen, Peter alguma coisa. Alan Pauls, o prefácio. Alan Pauls. Então é interessante quem for ler o livro, lê o livro primeiro e depois lê o prefácio. É muito bacana, o prefácio, muito bem feito. E aí ele fala no prefácio que a maneira de escrever de Virginia é como se fosse um narrador como é que se diz? Ventríloco, que é aquele boneco, né? Que fala sem falar e fala por todo mundo, né? E invade o pensamento de todo mundo. Então é bem interessante. E Virginia, ela faz esses parágrafos entrelaçados, interrupções bruscas, flashbacks, cortes na linguagem, como se fosse na linguagem cinematográfica, né? E ela alterna de forma brusca os pontos de vista dos personagens e muitas vezes aí leva o leitor a se perder, né? Ele se perde, ele não sabe previamente nem a posteriori qual personagem que está falando, de qual personagem está se falando, né? Mas tem que estar um leitor atento, o leitor tem que estar bem atento por causa desse método que ela escreve, né, que é o Stream of Consciousness, o fluxo da consciência, que foi utilizado por James Joyce e que a fez uma grande escritora, né? Então os personagens, vou falar dos personagens principais, está aqui. Mrs. Dalloway, que é a Clarissa Dalloway, o Peter Walsh, que é o namorado dela, que foi para a Índia, e ela não casou com ele, tá mesmo gostando dele, e fez a escolha de se casar com Richard Dalloway, né, que é o membro do parlamento. A Sally Selton, que é uma personagem não tanto principal, mas um pouco secundária, que é a amante dela quando jovem. E os dois médicos, que é o Holmes, Sir Holmes e Sir William Bradshaw. E os médicos que tratavam os Sétimos. O Sétimos é um personagem mais importante, tem Mrs. Dalloway, em segundo lugar os Sétimos, né, de personagem mais importante da obra. O Sétimos é um jovem veterano de guerra, ele foi lutar na França
e ele se casou com uma jovem italiana. E aí, com a guerra, ele perdeu um grande amigo não, um grande companheiro de batalha, que se chamava Evans, e ele enlouquece. Quando ele volta da guerra, ele entra numa psicose e enlouquece. E esses médicos, 2 médicos, que cuidam dele, né? E aí vocês vão ver depois como é que é esse cuidar desses 2 médicos. Então a gente sabe que todos os personagens representam o sintoma e o sintoma existencial da escritora Virginia Woolf. Em cada personagem você vê uma faceta da escritora, né? Então a guerra, né, como eu disse, deixou cicatrizes e ele passou a delirar, né, enlouqueceu, né, delirava, via pássaros cantando em grego, né, sentado na praça e tal. E esse personagem, o Septimus, ele suicida, né, no final. Ele suicida, não porque ele não queria viver, ele dizia, eu quero viver, eu gosto da vida. Mas assim, e os médicos dizendo o que fazer naquela época. Tanto que Virginia Woolf, dentro dos temas que ela cita aqui, é uma crítica à medicina psiquiátrica da época. Que era tomar porridge, mingauzinho à noite, procurar atividades para fazer diferentes, atividade física, algo que divertisse, e vivesse num lugar tranquilo, né? Tanto que Virginia foi morar, né, em Sussex, mais no interior da Inglaterra, para sair da vida agitada de Londres, né? Então era isso que os médicos passavam. E vocês viram nas horas, né, a Virginia reclamando, né? Quer dizer, que o médico que tem que conduzir a minha vida, eu não sou dona da minha própria vida, e isso ocorre em Septimus, né? E a esposa italiana, Lucretia, que está sempre do lado dele, mas quando os médicos, o Dr. Holmes, ele tinha um hospício, e eles eram 2 médicos muito ricos, o William Bradshaw e Holmes. E aí então eles queriam internar o Septimus, é questão de lei, você vai ser internado, e eu vou resolver isso rapidamente. Aí ele faz uma crítica, né, dizendo, eu vou para o hospício do Dr. Holmes, né, como se diz assim, entregar mais dinheiro para ele, né, para ele ficar cada vez mais rico. E aí você vê o carro do Sir Williams, né, e tal, a mulher elegantemente vestida, né. Então você vê que os 2 médicos são muito ricos. E aí, quando ele entra na casa não, eles moravam, o casal, Septimus e Lucretia, moravam no mesmo bairro, Bloomsbury, no mesmo bairro que Virginia, né, teve o seu grupo, né, de intelectuais e libertinos, e ela morava numa pensão, o casal morava numa pensão. Então, quando o médico entra para levá-lo para o hospício, ele, deixa eu ver se eu acho aqui o que ele fala, mas tudo bem. Ele se joga pela janela. Assim, aqui está a minha vida, né? Como se diz, aqui eu estou entregando a minha vida. E se joga pela janela, onde tem aqueles, não sei como se diz, umas grades assim, né? Do lado de fora da pensão. E Lucretia vai e olha e vê que ele tinha se acabado, né? Tinha suicidado. E os médicos sempre diziam, não, eu não gosto de chamar isso de madness, loucura, não é loucura. Isso é simplesmente uma falta de senso de proporção, uma falta de senso de razão. Não tem nada não, está tudo certo, né? E tem uma personagem também que eu gostei, que é secundária, e que eu gostei, que é a Miss Kilman. Miss Kilman era a professora da filha de Mrs. Dalloway com Richard Dalloway, que é Elizabeth. Ela era professora de história. E ela tinha muito atrito com Mrs. Dalloway. E no momento lá, as duas, né, se degladiando de certa maneira,
ela diz: cretina, estúpida, você nunca conheceu o sofrimento nem o prazer. Você desperdiçou a sua vida, se dirigindo a Clarissa Dalloway. Bom, assuntos tratados, vamos ver aqui. Personagem, aqui a gente vê ela jovem, esse aqui é o filme, existe o filme, tá? Muito bom o filme, recomendo. O filme, a diretora se chama Marlene Gorris, foi lançado em 1997, lá fora, e no Brasil em 98. E essa roteirista e diretora, Marlene Gorris, ela é uma feminista declarada e apoiadora das causas gays e lésbicas. Ela deve ter em torno de 68 anos hoje e ela é holandesa. Tá? Então esse filme é muito, muito bom, vale a pena ver. É bem assim, verossímil, mas pega os personagens principais. Aqui você vê Sally Selton, né? Sally Selton na esquerda. No primeiro, Clarissa Dalloway e Sally Selton, que era a amiguinha amante dela da época. E do lado de cá você vê o Septimus, o veterano de guerra, e a esposa Lucretia, que é italiana. Então, os assuntos. O que se trata nessa obra, né? Quais são os assuntos, a temática, né, da obra? Então, entre o comprar as flores e a recepção de Mrs. Dalloway, apresenta paisagens psíquicas dos personagens, né? Que envolve questões, hesitações existenciais de Clarissa Dalloway, da personagem, e uma reflexão, né, dela própria, né, sobre o que representa todos esses personagens, que é o seu próprio fantasma, né? Então, portanto, o livro Mrs. Dalloway, a obra, apresenta as seguintes questões. Primeiro, a posição da mulher nos anos 20, que eu acabei já falando, né? O feminismo, mas Virginia nunca se declarou feminista. Ela disse que era contra a desigualdade, né, entre os sexos, mas ela nunca se declarava feminista, uma feminista arraigada, né? Ela nunca foi. O conformismo depois do casamento, que é o que mostra Mrs. Dalloway, assim, né, aquela pasmaceira, vamos dizer assim, né? E então é um conformismo com o que a vida lhe ofereceu. A vida tinha aquilo para oferecer e ela aceitou aquilo. E o casamento por conveniência e não por amor, né? Que trata no livro. Em detrimento do casamento por conveniência em detrimento ao casamento por amor. As questões da homossexualidade, né? Que ela mostra em Orlando, em Mrs. Dalloway, né? E já falei do filho, né, da relação do filho de Vita Sackville-West, que ela cita aqui no Orlando, né, as relações das duas. Todas as duas eram casadas também, Vita também era casada. Ela faz uma crítica à ignorância da medicina psiquiátrica, que eu já mencionei, né, da época. A banalidade cotidiana dos ideais da juventude, né, a banalidade cotidiana e os ideais da juventude que se movem, né? Que muda, né? Que vira uma coisa totalmente diferente, toma um caminho diferente, talvez, do que ela desejava, né? Os males psíquicos trazidos pela guerra, a loucura, o suicídio, né? Mas a gente, só lembrando a frase de Lacan, só fica louco quem pode, não quem quer, né? Então, não é a guerra que levou Septimus a enlouquecer, é porque ele já tinha uma estrutura, né, ali, latente, e o pós-guerra fez com que desencadeasse a loucura, né, a psicose. E Virginia Woolf, então, lida com a multiplicidade dos incômodos existenciais de si mesma, né? Ela faz conjecturas sobre as escolhas, né? As escolhas feitas na existência de cada sujeito, né? E então, fico por aqui.